Olá, turma de sétimo ano, tudo bem? Vamos explorar um novo gênero, artigo de opinião. Isso mesmo. Quando você está querendo aí defender digamos aí, alguma opinião, obviamente que você vai utilizar argumentos para fazer com que convença alguém. Então, isso se chama artigo de opinião. Obviamente que isso não vai ficar apenas nessa breve definição. Veremos a fundo do que se trata esse gênero, tudo bem? Obviamente que quando a gente quer construir argumentos, a gente precisa verificar fontes para que a gente possa vir a utilizar nos nossos argumentos. Então, vamos lá explorar esse gênero, ok? Temos aí, como você pode observar, essas imagens, elas estão remetendo a quê? Não é isso? Então, vocês podem observar que reivindicando algo, trazendo aí a assinatura de alguém que está, digamos aí que é alguém que traga um texto em que está reivindicando, está opinando sobre determinado tema que está aí presente na nossa sociedade e onde podemos encontrar esse tipo de gênero. Então, através dessa imagem, podemos já ter uma noção do que se trata esse gênero, ok? Então, vamos lá. O artigo de opinião é um gênero que, comumente, aparece em veículos de comunicação, como jornais, revistas, certo? Jornais, revistas e sites de notícia. Devido aí a maioria, nos dias atuais, utilizam bastante as redes sociais ou verifica esses sites de notícia, então é muito comum verificar a presença de artigo de opinião mais em sites. Mas, obviamente, que temos aí os outros veículos que também podemos podemos encontrá-los nesses veículos, no caso, jornais e revistas, ok? Então, como vocês podem observar, a principal função aí do artigo de opinião é debater temas polêmicos, de interesse público, tá certo? Então, é algo que está em evidência na nossa sociedade e que merece aí uma atenção, e essa atenção é justamente dada a quem? Dada por esses artigos de opinião. Eles irão opinar. E, através dessa apresentação de opiniões, eles vão utilizar argumentos. Argumentos estes que estarão sendo sustentados por verificação de diversas fontes para construir aí um argumento sólido. Ok? Um exemplo disso, se você... um exemplo bem simples. Ah, professor, eu quero sair mais cedo para o intervalo, certo? Então, provavelmente essa seria a opinião. No caso, é algo que você está reivindicando. Então, você diz assim, olha, no meu modo de ver, eu mereço sair um pouco mais cedo para o intervalo. Essa é a sua opinião. Agora, com base qual seria o seu embasamento para sustentar esta opinião? Aí você pode dizer, olha, devido à alta carga de exercícios que tivemos agora, merecemos um tempo maior de intervalo. Então, você poderia utilizar isso como argumento. Agora, tem que ver se esse argumento é suficiente para convencer o professor a deixar você sair cedo para o intervalo. Então, como você pode ver, você pode opinar sobre algo e argumentar utilizando, digamos aí, um fato. Existe sim, podemos construir um artigo de opinião com base em fatos, ok? Então vamos lá, digamos que tenha tido mesmo uma grande carga de exercícios e estão merecendo um tempo maior de descanso. Pode ser, certo? Desde que realmente tenha feito isso. Então, como exemplo, vamos passar adiante. Geralmente os artigos de opinião são escritos por jornalistas, especialistas em determinadas áreas do conhecimento, intelectuais generalistas ou personalidades dos campos acadêmicos, artístico ou político. Ah, professor, então quer dizer que eu já posso me eximir desse trabalho? Obviamente que não, estamos estudando esse gênero para justamente você ter a noção do que é esse gênero que está muito presente aí na nossa sociedade, que você deve estar atento ao que está sendo colocado, qual está sendo o posicionamento do articulista. É o nome que damos aí a pessoas que produzem artigos de opinião. Então, certamente, poderei chamá-los de articulistas
daqui para frente, ok? Porque teremos aí um tempo de produção de artigo de opinião. Então, vamos dar continuidade aqui. Essas pessoas assinam seus textos e manifestam seus pontos de vista acerca do tema debatido, tá certo? Então, imagine aí, você coloca o tema. Vou utilizar o mesmo tema, sair cedo para o intervalo. Obviamente que a maioria iria se deliciar com esse tema, não é isso? Diversos argumentos seriam colocados para que isso realmente viesse a acontecer. Então, um exemplo disso é algo de interesse em comum? Sim, a maioria de vocês provavelmente teria interesse nesse tipo de tema. Então, vamos lá. Para defender suas posições, os articulistas utilizam argumentos de diferentes naturezas, tais como dados estatísticos, exemplos do cotidiano e estudos de caso, tá certo? Então, eles podem utilizar aí estudos de caso, poderão colocar exemplos que vieram a acontecer aí na nossa sociedade. Pode-se utilizar aí dados estatísticos, tá certo? Então, digamos, mesmo exemplo. Professor, com base em vários estudos, foi comprovado que o aluno, quando tem mais tempo de intervalo, ele tem uma maior motivação para assistir a quarta, a quinta e a sexta aula, certo? Então cerca de 100 alunos fizeram uma pesquisa, passaram por uma pesquisa, e de 100 alunos, 99% ficaram mais felizes quando tinham um tempo aí de intervalo maior e assim assistiam a aula, a quarta, quinta e sexta aula, mais felizes e motivados e não tinham nenhuma indisposição. Digamos, isso aí você poderia utilizar na sua argumentação. Como foi, qual das fontes você utilizou aí para sustentar a sua opinião? Você utilizou aí um dado estatístico. Então, é assim que funciona. Se você está opinando sobre algo e quer sustentar aquela sua opinião, você vai utilizar aí alguns dados, ok? Vamos aí às características do artigo de opinião. São textos escritos em primeira ou terceira pessoa. Então, fique atento aí se está utilizando a pessoa, se é primeira do singular, se é a primeira pessoa ou terceira pessoa, sendo elas aí, se é em primeira, se sendo singular ou plural. Então, fique atento a essas questões. O uso da argumentação e persuasão, ou seja, utilizam argumentos de modo que venha a convencer, certo? Convencer realmente o seu leitor de que aquilo realmente acontece, aquilo realmente vai acontecer ou está acontecendo e que poderia ser dessa maneira. Então, a argumentação ela vem acompanhada disso, fazer com que o leitor realmente acredite no que está sendo exposto. Geralmente são assinados pelo autor, tá certo? Então, quando você puder verificar, tem lá um texto, está opinando sobre determinado assunto e vem a assinatura do autor, então, com certeza você está se deparando com um artigo de opinião. Produções vinculadas nos meios de comunicação, como já vimos, está presente aí jornais, revistas e em sites, ok? Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Então, objetivo quando faz comparações, tá certo? Quando faz comparações entre um elemento A e B, no caso, se você está fazendo uma comparação aí de dados que você está colocando, e subjetiva, no caso subjetivo, cabe várias interpretações daquilo que você está expondo. Abordagem de temas da atualidade, ou seja, são temas que bem relevantes dentro da nossa sociedade, em que provavelmente atrairia muitos leitores, ok? Possuem títulos polêmicos e provocativos. Olha, o título, obviamente que ele fica em destaque. Então, se você tem um título polêmico ou provocativo, a tendência é chamar a atenção do leitor com mais efetividade, tá certo? Contém verbos no presente e no imperativo. Muita atenção nessa característica, tá certo? Aliás, nesta característica, muita atenção nesta característica. Contém verbos no presente e no imperativo.
A estrutura. Então, a estrutura dos artigos de opinião, eles atendem um padrão da estrutura dos textos dissertativos argumentativos. Tá certo? O que seria isso? Olha, esses textos trarão aí a introdução, onde está sendo exposto aí a apresentação do tema que será discorrido, ou seja, que será desenvolvido nele, certo? E o desenvolvimento é onde você vai apresentar a sua opinião e sustentar com bons argumentos. E a conclusão você pode finalizar com a própria opinião, tá certo? Ou poderá apresentar ideias aí para solucionar problemas que foram expostos aí no seu desenvolvimento, ok? Então, gente, é muito importante verificar. Quando está fazendo aí a leitura de um artigo de opinião, você tem que estar atento a alguns detalhes. Que detalhes seriam esses? Saber o que é opinião, saber o que é argumento, saber o que seria aí um fato, ok? Muita gente acaba confundindo aí opinião com fato. Então, vamos prestar atenção aqui. Opinião é a maneira de pensar, de ver, de julgar, julgamento pessoal, um parecer, um pensamento. É algo que você se depara e acaba se posicionando a respeito daquilo, ok? Argumento é o recurso para convencer alguém. Você está utilizando um argumento para fazer com que alguém mude de pensamento ou, pelo menos, reflita sobre o que está sendo exposto. Agora, atenção, uma opinião sem bons argumentos podem ser facilmente enfraquecidos. Imagine aí. Ah, professor, eu mereço sair para o intervalo mais cedo porque eu sou a mais querida da sala. Ah, esse argumento é enfraquecido. Você não trouxe nenhum dado que venha a comprovar que realmente deveria sair cedo para o intervalo. Ah, professor, só fala intervalo, é isso mesmo. É algo que muito aluno gosta de falar, não é isso? Vamos à outra. Então, como eu falei logo no início, é muito importante que muito importante que ao consultar algumas fontes, estejamos aí atentos a fontes que poderão lhe induzir a informações, a pesquisar e ter como aquelas informações verdadeiras, sendo elas que as fontes não são tão verdadeiras assim, tá certo? Acaba distorcendo aí a realidade. Então, fake news. Então, isso será sempre tratado quando estivermos trabalhando aí artigo de opinião. Por quê? Você vai opinar sobre um assunto, vai argumentar, e para argumentar precisa verificar várias fontes para construir uma argumentação, ter um embasamento, certo? Então é importante ficar atento a isso para não se deparar, não utilizar no seu argumento fake news, ok? Leia a notícia inteira, não apenas o seu título, cheque a fonte e a autoria da notícia, tá certo? Pode verificar em vários sites de busca. Digite o título da notícia recebida em buscador como Google. Destrinche os fatos da notícia e tente checá-los individualmente, ok? Outra questão é, se for uma imagem, faça uma busca reversa por ela no Google. É mais fácil do que parece. Assista o vídeo, no caso, ficar atento aí a alguns vídeos, porque infelizmente tem vídeos também que acabam sendo uns vídeos fake news também, ok? Então, verifique também em áudio ou em vídeo. Verificar em áudio ou em vídeo, sim, deverão verificar sim, ok? Pergunte à pessoa que encaminhou. No caso, se você vai utilizar aí na sua argumentação, está produzindo aí um artigo de opinião e vai utilizar na argumentação uma fonte que você recebeu de alguém, antes de utilizar, verifique com a pessoa que lhe enviou esta fonte, tá certo? Agora, o que seria um fato? O fato é uma coisa que aconteceu e pode ser comprovada. Então, a opinião é a maneira como você está pensando sobre determinado assunto. E fato está se referindo a algo que realmente aconteceu. E se é algo que realmente aconteceu, ele estará presente aí em documento, ele poderá estar registrado em números, ou estará registrado em vídeos, ou registro físico ou virtual. No caso aí temos alguns textos que podem ser comprovados ou seja, são textos científicos, ok? Então seriam esses os registros. Então, como eu falei para vocês, opinião é uma interpretação do fato, ok? Ou seja, você vai
Você vai opinar sobre aquilo que realmente aconteceu. Isso seria a opinião em relação ao fato. Então, é muito importante que você fique atento aí o que é fato e o que é opinião. Ok? Então, a opinião pode alterar de pessoa para pessoa. Obviamente que todos nós pensamos diferente, podemos nos posicionar totalmente diferente em relação a outras pessoas. Ok, gente? Então, turma, chegamos aí ao final. Eu espero que você esteja atento aí tudo que foi exposto. Logo mais nos encontraremos, tá certo? E lá poderemos conversar um pouco mais sobre o artigo de opinião. Lembrando que é um dos gêneros mais importantes e presentes durante esse período que vocês estarão aí, durante toda a carreira escolar, ok? Então, até a próxima aula. Tchau.